Você já teve a sensação de que, por mais que você ore, por mais que você se esforce, por mais que você se doe, nada flui na sua vida como você gostaria que fluísse ou como você espera que aconteça? E ainda por cima, parece que as outras pessoas estão crescendo enquanto você está totalmente parada, estagnada no mesmo lugar. E às vezes você pensa assim, cara, eu tenho tanto conhecimento, eu sei tanto sobre esse assunto e a outra pessoa que nem sabe nada está lá se destacando. Pois é, eu sei o que é isso. Eu quero te contar o que me fez sair desse ciclo de comparação, culpa e escassez e finalmente entrar no fluxo da abundância de Deus para minha vida. Teve uma fase da minha vida que eu estava servindo a todo mundo. Estava trabalhando, cuidando da família, cuidando da casa, sonhando. E mesmo assim, parecia que eu estava presa, travada e nada acontecia na minha vida. E o pior, que eu olhava outras mulheres crescendo, mesmo com tantos desafios ou menos do que eu estava enfrentando naquela época, mas elas cresciam. E ao invés de me inspirar nisso, eu me sentia muito incapaz. E aquilo foi doloroso admitir. Mas, quando a gente está numa busca por autoconhecimento, a gente não mergulha no oceano externo. Nós fazemos um mergulho no nosso próprio oceano. É para dentro que a gente vai. E eu compreendi que essa comparação era algo muito mais profundo dentro de mim. Eram crenças de escassez que estavam vibrando no meu campo desde a minha infância. E foi aí que eu orei. E eu pedi a Deus, ao Espírito Santo, que me revelasse o que é que dentro de mim ainda me fazia sentir daquela maneira. O que estava bloqueando o fluir da abundância na minha vida. E a sensação que eu tive era de como se eu tivesse começado a abrir umas caixinhas de memória dentro da minha cabeça. E no momento que eu pedi que o Espírito Santo trouxesse aquilo para mim, começaram a vir cenas, frases, de repente eu me lembrava de alguma coisa. Era como uma sensação de que aquelas memórias estavam vindo à tona. E isso não foi fácil, foi doloroso e eu precisava me esforçar ao triplo para conseguir lidar com aquelas emoções que eu estava vivendo e que já estavam dentro de mim desde que eu era criança. E eu nem sabia que elas estavam lá, mas à medida que eu orava, aquilo vinha sendo trazendo à tona. E eu fui trabalhando cada uma delas e cada coisa que eu me lembrava, que a minha consciência trazia à minha memória, eu trabalhava. O que eu posso fazer para melhorar isso? Que crença eu posso colocar no lugar dessa crença que estava me travando para que seja uma crença fortalecedora? E foi aí que eu recebi uma mensagem de uma pessoa, uma seguidora, e ela falou: Carol, eu tô tão cansada, eu oro, eu sirvo, eu me dou, mas parece que a minha vida não anda. Será que Deus só quer que eu sobreviva? E na hora, gente, o meu coração doeu, porque eu me vi naquela mulher. Eu me vi na mesma situação que ela um tempo atrás, quando eu comecei todo esse processo de autoconhecimento. E eu entendi exatamente o que ela estava sentindo. E eu disse para ela o que eu aprendi no meu quarto secreto, no meu lugar de intimidade, no meu mergulho profundo comigo mesma. Deus quer que você viva, não apenas sobreviva, mas o fluir da vida dele passa dentro da sua mente. E se a sua mente ainda está presa
a lembranças, a traumas, a crenças de escassez, coisas que afetaram sua vida desde a sua infância, às vezes o milagre bate na nossa porta e encontra a porta trancada, porque a gente não consegue se abrir para o novo, porque é como diz no texto que não é possível colocar vinho novo em odres velhos, é preciso a renovação da nossa mente para que o fluir de Deus possa acontecer. Então, se você sente que a sua vida está travada, eu quero te recomendar uma coisa. Na verdade, algumas coisas. Primeiro, peça ao Espírito Santo, a sua centelha divina, seja lá como você queira chamar, para que revele e que te traga à memória as suas crenças ocultas. E o Espírito Santo vai te trazer. Ele vai te mostrar com amor, com precisão, e ele vai te mostrar o caminho da cura. Segundo, anote. Quando essas memórias começarem a surgir na sua cabeça, anote. Coisas pequenas, coisas grandes, não importa. O que vier na sua cabeça, de coisas que você viveu na sua infância, na sua adolescência, até na sua fase adulta, anote. Depois disso, você leia e repita assim: eu sou filha de Deus. Eu tenho um pai abundante, que é dono do ouro e da prata. E eu ressignifico essa história agora. Diga isso mesmo sem você sentir. Diga até que você comece a sentir isso dentro de você. E pare de se comparar o tempo inteiro. Porque a comparação que você tem que fazer é com você mesma. Não se compare com os outros, não se compare com o que os outros estão fazendo, se aquela pessoa merece, não merece, isso não importa, isso não é da nossa conta. O que importa é o nosso crescimento, é o nosso ponto de partida e o nosso ponto de chegada e o caminho que nós percorremos até o nosso objetivo final. Então, quando você pensar em se comparar, compare-se com a sua versão antiga. A Carolina de 5 anos atrás não é a mesma Carolina de hoje. Eu sou uma nova pessoa, uma nova pessoa. Não existe mais aquela pessoa de 5 anos atrás que acreditava em algumas coisas e que hoje tem uma percepção diferente de negócios, de relacionamento. A cada dia a gente sobe um degrau, a gente evolui um pouco mais e a gente cresce. Eu costumo dizer que a nossa vida é como um jogo de videogame e eu tenho certeza que é. Porque cada fase que a gente passa, a gente está desbloqueando um novo nível de aprendizado, um novo nível de relacionamento, e é normal que a cada nível que a gente suba, como nos jogos de videogame, as fases vão ficando mais difíceis. Você começa lá na fase que é bem facinho para iniciantes e depois você começa a ter outros obstáculos, outros desafios que são compatíveis com o seu nível naquele momento. Então, se você pensa em ter uma empresa muito bem sucedida, se você pensa em ser uma mulher de sucesso, uma empreendedora de sucesso, você precisa dominar o jogo que você está jogando agora, para que você consiga chegar no nível que você deseja. Porque enquanto você não estiver capaz de lidar com as situações que você tem hoje na sua vida, Deus não vai te levar para um próximo nível, porque Ele sabe que você não vai aguentar. Talvez você já sinta que você nem está aguentando, mas Ele também não te dá mais do que você possa suportar. Então, acredite, você é capaz. Se você está lidando com as adversidades e as situações da sua vida nesse momento, é porque você é capaz e você vai conseguir. Basta você olhar para dentro. Se não está bem emocionalmente, peça ajuda. Peça ajuda profissional, faça uma terapia, procure um psicólogo, entre numa mentoria, mas não deixe que a sua mente dite o ritmo da sua vida, porque a mente mente. Eu gosto dessa frase, é do Alberto Cury. Ele fala, a mente mente. E, gente, é impressionante que quando a gente passa determinadas fases da nossa vida, a vida começa a se tornar mais apreciável. A gente sai desse modo sobrevivência e a gente começa a entender que é a vida. Os obstáculos vêm para que você possa superá-los.
as dificuldades vêm, mas não é para te manter no deserto por 40 anos. Basta você se alinhar com aquilo que Deus tem para sua vida e com as suas atitudes. É a sua identidade. Um monte de gente fala de frequência vibracional, então eu não posso ficar triste, não posso isso, não posso aquilo. Não é verdade. As suas emoções são para serem sentidas, mas você pode sim um dia estar triste, você não pode ficar preso naquela tristeza que vai te levar para uma depressão. Por quê? Quanto mais você fica ali naquela tristeza, naquele limbo que você está sentindo naquele dia, e se você não toma uma atitude de melhorar, o caminho é certo que vai ser a depressão. Se você está olhando muito para a sua vida do passado, ai, como era melhor desse jeito, isso, aquilo, esquece, a gente não consegue mudar o passado. Os erros que a gente comete no passado são para que a gente aprenda com eles e a gente ultrapasse isso, para que a gente consiga não repetir os mesmos erros, para que a gente não fique naquele ciclo da vida por muito tempo, porque a nossa vida é como a natureza, é como as estações. Primavera, verão, outono, inverno, são fases e as fases passam. E imagina aqui nos Estados Unidos que o inverno é mais rigoroso em algumas regiões e as árvores cheias de folha aguentando toda aquela neve em cima delas. Elas quebrariam, elas não resistiriam porque elas gastariam muito mais energia para sustentar aquelas folhas, mas a natureza é perfeita. Então, quando você permite que o fluxo da vida ele siga o rumo dele sem resistência, sabe? É muito mais fácil, porque quanto mais você resiste, mais difícil fica. Quanto mais você resiste a uma situação, mais aquela situação se torna pesada na sua vida. Sabe esse termo, aceita que dói menos? É bem isso, gente. A árvore tem que aceitar que chegou o outono, elas têm que mudar de cor, elas têm que cair para que aquela árvore resista o inverno. E vai chegar a primavera, ela vai florir de novo. Às vezes a gente tem que deixar coisas nas nossas vidas para trás. Às vezes é necessário a gente deixar coisas, pessoas, ambientes para trás, para que no tempo certo a gente floresça novamente. Porque a vida é feita de ciclos. E é belíssimo ver a natureza, as árvores mudando de cor. É tão lindo ver isso aqui, eu fico apaixonada. Parece uma pintura, sabe? Assim, uma pintura pintada pelo próprio Criador de tudo que há. E quando eu olho para isso e eu olho para minha vida, eu peço a Deus, Deus, me permita ser como a natureza. Eu não quero resistir aos processos de Deus na minha vida. Eu quero que eu entre no fluxo da abundância de Deus. Então eu peço isso para Deus. Se há alguma resistência em mim e essa situação continua se repetindo na minha vida, me mostre o caminho para sair desse ciclo de repetição. Que padrão eu estou repetindo na minha vida que está gerando isso novamente? E, gente, as respostas elas vêm. As respostas vêm e a gente consegue ver com clareza. Agora, para ter essas respostas e clarezas, é preciso desacelerar. É preciso você entrar em sintonia com Deus, com essa fonte criadora que criou toda essa natureza belíssima e que você comece a ter esse momento seu. O momento de você olhar para dentro, o momento de você estar com você mesma, porque quando você faz isso, você tem muito mais clareza e tem muitas coisas que podem nos ajudar, como o breathwork, como o EFT, que é o tapping. Então, tem muitas ferramentas que nos auxiliam nesse processo de autoconhecimento. Andar na natureza, caminhar descalço, sentir o chão. Gente, por que os nossos antepassados, avós, não ficavam muito doentes? Eles andavam no chão, comiam coisa que eles plantavam e colhiam. Era tudo muito mais saudável. Mas agora, nessa correria da vida, do dia a dia, a gente não tem mais isso. Então é muito importante você tirar um tempo do seu dia, nem que seja 5 minutos. 5 minutos para
Respira, faz um mindfulness, porque as pessoas falam para mim assim, eu não consigo meditar porque a minha mente não para. A sua mente realmente não vai parar, mas você consegue perceber e se colocar no lugar de observador. Você não vai estar no meio dos seus pensamentos ali como um fantoche que alguém está te levando e passa o vento para lá e você vai, e vai o vento para cá e você vem. Não é assim. Você vai se colocar nesse momento de presença. Você começa a se perceber. Sente o seu coração batendo, tem várias técnicas de respiração que te ajudam a sentir como você tá, como seu coração tá, se tá calmo, se tá muito agitado. É super importante esse tempo com você mesmo, porque isso vai te ajudar a ter mais clareza. Clareza nos seus relacionamentos, clareza nas suas decisões profissionais, e isso vai te levar para um novo nível, onde você vai conseguir lidar com as coisas, não vivendo em meio ao caos, mas até olhando para o caos e observando o que eu posso fazer aqui para que essa situação melhore, o que eu posso mudar aqui para que essa situação não se repita na minha vida. Porque a gente começa a sair do eu personagem e entrar no eu consciente. Você começa a perceber as suas atitudes, os seus pensamentos que se repetem todos os dias, porque muitos dos nossos pensamentos eles se repetem todos os dias e a gente entra nesse modo sobrevivência. E quando você começa a perceber de fora, você se coloca num lugar de observador consciente. Eu tô pensando nisso por quê? Por que eu tô com esse medo? Isso é real ou é coisa da minha mente? Eu estou realmente num lugar de perigo agora ou a minha mente está fazendo eu acreditar que eu estou em perigo? Faça essas perguntas. Quando vier um pensamento na sua cabeça, mas o que eu vou fazer se isso acontecer, se aquilo acontecer? Isso já aconteceu? Não. Então volta para o agora, pensa racionalmente. Se amanhã eu lidar com essa situação, como eu posso lidar com isso de uma forma mais leve, mais racional? Porque a gente às vezes fica muito no emocional e a gente esquece de fazer o feijão com arroz, o que é básico na nossa vida. Então, se você quer ter uma vida de abundância, começa a se observar. Mergulha para dentro de você e encontra suas crenças, encontra os padrões que estão limitando a sua vida e te impedindo de crescer. Porque o lugar que você quer ir, o lugar que você quer estar no futuro, começa no agora. É aqui no agora que você precisa lidar com as suas situações do presente para que você passe de nível e comece a viver o extraordinário de Deus para sua vida. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Segue o passo a passo lá que eu falei, anota seus pensamentos, quando eles vierem, você vai começar a ver quantas coisas você nem sabia que te impediam de caminhar, mas que vão vindo na sua memória e você vai começar a conseguir a superar todas elas e colocando novas crenças fortalecedoras que te impulsionem a viver o extraordinário de Deus para você. Um beijo, que o amor de Deus flua para vocês em avalanches de bênçãos e até o próximo vídeo.